Aproveitando, meus amigos, passando aqui, quero deixar uma palavra para vocês. Gênesis 25, versículo 5 diz o seguinte: E deu a Abraão tudo que tinha, toda a sua herança a seu filho Isaque. Ok? Então, eu quero deixar essa palavra para vocês, por quê? Porque estamos no ano de 2025. Gênesis 25, versículo 5. Então eu queria dar um nome a isso, que 2025 é o ano da herança, porque diz em 25:5 que Abraão deu tudo que ele tinha para seu filho Isaac, toda a sua herança. E eu quero dizer para vocês que Abraão, ele era o homem mais rico do mundo. Todo mundo sabe disso. Ele era dono de toda a terra de Canaã, de toda a terra que hoje é Israel, Palestina, é dono do Monte Sinai, do Monte das Oliveiras, do Getsêmani, é dono do Rio Jordão, é dono de Cafarnaum, do Mar da Galileia, enfim, ele era riquíssimo. E ele reuniu seus filhos, que ele tinha alguns, e pegou os seus filhos, e a Bíblia diz que ele deu presente para os outros seus filhos. Mas para Isaac ele pegou o testamento, toda a sua herança e deu para Isaac. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Isso quer dizer que Deus não esquece de ninguém. Deus não esquece de mim, não esquece de você. E para alguns filhos, ele dá presente. Mas tem alguns filhos que ele dá herança. Então eu quero orar que nesse ano ainda Deus nos entregue. Deus nos entregue para a Almeir, para mim, para você, uma herança. O que é herança? Herança, a definição de herança é aquilo que passa de geração em geração. Ok? Então eu peço a Deus que em 2025 Deus entregue para você e para mim uma herança. Tá bom? Herança é aquilo que vai abençoar sua vida, sua família no presente e toda a sua descendência no futuro. Isso é herança. Então que Deus nos entregue nesse ano para Almeir uma herança permanente, que vai nos abençoar pelos longos anos ainda para a gente sair desse aperreio que a gente sempre fica aqui, tá bom? Então, meus irmãos, estou orando a Deus e Deus confirme isso na sua vida, que Deus te entregue uma herança permanente para abençoar a tua casa, a tua família agora, e toda a tua descendência, toda a tua geração no futuro, tá bom? E agora, pastor, os filhos de Abraão, os outros poderiam ter dito, ou disseram: papai, por que o Senhor nos dá presentes para nós e o Senhor dá herança para Isaac? E eu acredito que Abraão respondeu: porque Isaac é o único que passou pela experiência do sacrifício. Enquanto vocês estavam por aí distraídos, envolvidos em outras coisas, olhando por aí, enfim, enquanto vocês estavam por aí envolvidos com outras coisas, Isaac foi o único que estava disposto a dar sua vida em sacrifício a Deus. E Abraão disse: eu tenho certeza, só quem tem direito à herança é quem passa pela experiência do sacrifício. E Isaac foi o único que passou pela experiência do sacrifício. E eu sei que você também, pastor de igreja como nós, você tem pessoas que já passaram por isso, eu mesmo, né, já passei por muitas experiências nessa questão de sacrifício. É bom? De dar a vida para Deus, dedicar sua família, sua casa, seus filhos, sair por aí fazendo a obra, E eu particularmente, quando eu aceitei Jesus ainda novo, eu fiz um voto com Deus: eu dou minha vida toda para o Senhor, vou viver todos os dias intensamente e vou gastar os meus dias para o Senhor. E fiz um voto com Deus e farei isso pela minha descendência, pelos meus filhos, e graças a Deus, Deus tem me abençoado. Então, eu declaro que esse ano de 2025 Deus tem herança para te entregar. Deus tem presente, mas tem herança também para te entregar. Deus tem herança para te entregar. Eu estou profetizando que Deus tem herança para te entregar. E você vai receber. Você que já tem passado pela experiência do sacrifício, você tem direito à herança. Deus vai entregar uma herança na sua mão esse ano ainda. Deus te abençoe.